Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Cash. Hoje, especial, Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha. Solta a vinheta. Para quem chegou por aqui agora, eu me chamo Diego Borges, eu sou o criador da Conecta. E eu sou a Andréa, a primeira dama. E aqui com a gente, a nossa primeira atração nacional do podcast, então perdoem se eu estiver muito empolgada, porque eu sou muito fã dele. Com vocês, Alessandro. Salve, pessoal. Obrigado por essa oportunidade. Dia muito especial para a gente estar aqui trocando ideia. Estou muito feliz de poder conversar com vocês. Já moro aqui em Belém do Pará, vai fazer quase 2 anos, e é muito bom poder estar no podcast daqui, da comunidade nerd daqui, falando de muitas coisas que a gente ama, que a gente adora, cara. Seja muito bem-vindo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria conversar aqui, sabe? Porque quem entende, quem convive com a Conecta, sabe que a gente faz isso, né? Tipo, trazer, dar o protagonismo para quem tá aqui. Então, te estar aqui hoje, não só no nosso podcast, mas em Belém, é muito importante pra gente, porque tu vai estar ajudando a dar voz pro pessoal que tá produzindo e vivendo de cultura geek aqui, sabe? Pois é, então, acho que é muito importante a gente se conectar. Eu acho que quando eu cheguei aqui eu tenho olhado para essa comunidade geek, nerd, que é fantástica e que cada vez eu conheço mais pessoas e falo, porra, é muito potente isso, e às vezes as pessoas lá do Sudeste não têm nem ideia de tudo que acontece, desse movimento que vocês fazem aqui, né? Com certeza. Eu não tenho nem roupa para estar na mesma bancada de um verificado que não comprou, gente. Conversando um pouquinho com a Lê antes daqui, a gente... porque o meu amigo, ministro, o meu amigo, não sei quem, eita, não tem nem... Olha só. Sabe, eu conheci o dono do Twitter, né? Olha o primeiro, não o Elon Musk, o loucão que tá lá agora, mas o primeiro criador do Twitter, ele teve aqui no Brasil. O primeiro lançamento do meu livro foi lá na sede do Twitter. Então era um movimento que o Twitter tinha e se aproximava bastante de vários criadores ali. Então foi muito legal poder ter esse contato com essa galera, cara. Inclusive, gente, um escritor de afrofuturismo, e hoje não é só o Dia da Toalha, hoje é o Dia da África, né? Estamos também na presença do presidente de Benin, está no Brasil no momento. Não sei se vem para Belém, mas espero que venha. Tomara, acho que é um dia muito importante também, acho que é um dia que faz sentido para a gente poder discutir o quanto mais a identidade nerd, a identidade geek, ela tem adicionado outras possibilidades, não apenas de pessoas negras descendentes de africano, mas também a identidade nerd geek, que pode ser também da comunidade afro-indígena, do povo do norte, da comunidade que gosta do cangaço, do Ceará, do axé, do pagode, sabe? Acho que aqui no Brasil a gente tem uma possibilidade muito grande de mostrar como a nossa cultura se expressa e como ser nerd não precisa ser apenas uma única forma de ser nerd, né? Você não precisa ser só aquele cara nerd, aquela menina nerd que copia os outros nerds de outras regiões, mas você pode, manifestar a sua cultura, como a gente sabe que aqui tem uma comunidade muito linda de produtores de história em quadrinhos que adicionam a cultura de Belém do Pará à sua identidade como ilustrador, como roteirista, né? Esse é um dos pontos mais importantes que fez eu, pessoalmente, me identificar com o teu trabalho. Que, assim, uma das coisas que eu prego muito dentro da Conecta e dentro de tudo que eu falo é que a gente tem responsabilidade pelo que a gente consome. É o que eu falo, eu brinco muito que é o conceito do Homem-Aranha, com poderes e responsabilidade. A gente tem um grande poder de hoje, num país que a gente está, ter condição de ter livro, ter condição de ter quadrinho, ter condição de assistir filme, de série, de se instruir naquilo. E eu acho que muito do nerd de antigamente, ele guardava isso para si. E é uma coisa que eu sempre tento levar para o meu público, tá, beleza, ser nerd, ser geek é legal para ti, mas o que isso está influenciando para o outro? Sim. E isso foi uma das coisas que eu vejo mais marcante no teu trabalho, porque tu não és um geek, tu não és um nerd acomodado. Muito pelo contrário, sabe? Tu usa o que tu consome para lutar por outras coisas, para lutar por outras pessoas, para se expressar, para colocar pontos de vista. Tanto que quando a gente soube que tu estava aqui em Belém, foi muito engraçado, porque eu fiquei, caramba,
o autor do Último Ancestral tá em Belém. E a Andrea falou, caramba, o influenciador que eu sigo no Twitter que defende um monte de coisa. Então, tipo, a gente foi para duas vertentes tuas, porque as duas são reflexo do que tu consome, da tua cultura geek, sabe? Sim, então, antigamente, a minha geração de autores, não só no Brasil, mas no mundo... Antigamente. Porque assim, antigamente os autores, eles eram até um pouco acomodados com isso, né? Você tem um cânone de diretores de cinema e de filmes que não eram provocados a pensar em pessoas diferentes. Então você tem vários diretores que falavam, cara, não sei como lidar com pessoas negras no meu filme, por isso eu nunca coloquei uma pessoa negra no meu filme. Quem que falou isso? Foi o diretor do Beetlejuice. O Tim Burton. O Tim Burton, ele tem essa grande polêmica de ter falado, cara, não sei como que eu nunca teve uma pessoa negra no meu filme porque eu não sabia o que lidar com eles. Só que imagina, uma pessoa que não coloca nenhum personagem negro no seu filme, é porque a realidade ao redor dele não é a convivência com pessoas negras. E aqui no Brasil, como escritor, como produtor de conteúdo, a minha realidade, eu escrevo sobre o que eu enxergo. E o que eu enxergo são pessoas negras, são a comunidade LGBT, são pessoas indígenas, pessoas do povo de Belém do Norte, agora que eu estou vivendo para cá. Eu abro a janela e é isso que está ao meu redor. E como é um mundo que alimenta a minha imaginação se transforma em livros que vão ter esses personagens. Não necessariamente porque eu estou querendo produzir uma discussão política ativa muito direta nessas obras, mas sim porque eu sou sensível o suficiente para reconhecer o mundo que me cerca, sabe? Então, a primeira geração de escritores, todos os escritores de histórias em quadrinhos que criaram os cânones dos super-heróis, não necessariamente estavam ali preocupados em se aprofundar nas discussões de pessoas diferentes das que eles são, sabe? Da que eles viveram. Stan Lee não necessariamente estava muito preocupado com isso. Só que eles criaram heróis e personagens que inspiraram pessoas que estão preocupadas com o mundo. Então, não apenas eu, mas inúmeros outros criadores, Jordan Peele lá nos Estados Unidos, por exemplo, Spike Lee, todos esses criadores que acessaram essa comunidade, acessaram esse lugar de se tornar um produtor de histórias, um produtor de narrativa, eles não chegaram simplesmente como pessoas insensíveis ou ignorantes às discussões sociais, porque as discussões sociais, elas fazem parte da nossa vida, mesmo se eu não for autor. Se eu não for escritor, eu vou ter que me entender sobre como é ser uma pessoa negra, na cidade de São Paulo, ou agora em Belém, como é ser uma pessoa negra em todos os lugares, porque a polícia lida com isso o tempo todo comigo, então isso não sai da minha cabeça, isso fica ativamente na minha cabeça. A preocupação sobre meus primos, meus amigos, a preocupação climática, todas as preocupações que eu vivo, isso alimenta a minha existência. Então, como eu não me torno um escritor para depois pensar em questões políticas, eu me torno um cara politizado e isso faz parte da minha vida de ser escritor. Então, acho que tem uma geração de escritores, de criadores que fazem parte disso. E aqui no Brasil, às vezes, as pessoas nerds, a galera mais com um discurso mais reacionário na internet, fala assim, mas, por exemplo, tem o Blade. O Blade é um personagem, um herói negro que existe lá da década de 90 e fez muito sucesso. Só que por eles estarem afastados da imprensa, eles não têm ideia do ativismo do ator. Eles não têm ideia de como aquele ator... Putz, eu tô com uma memória ruim, esqueci o nome dele. O Wesley Snipes, Eles não têm ideia de como Wesley Snipes, ele tem uma instituição que luta que faz ativismo, inclusive para reduzir penas injustas para as pessoas no presídio, para ter um impacto no mundo sobre questões raciais, de desigualdade, porque ele está constantemente, durante a produção do Blade, ele discutia isso, ele foi um dos caras que discutia depois do Blade sobre o impacto de ser um ator negro ali em Hollywood. Então, às vezes, a gente fica aqui afastado, só recebe a história, só recebe o filme, e não faz parte de toda essa discussão que forma os novos escritores. Eu acho que tem uma geração de escritores, e o Brasil, desde Machado, a gente tem um imaginário que se preocupa com o social, né? Machado de Assis
que discutia absurdamente, fantasticamente o impacto da escravidão na sociedade e alguns contos dele, que entendia sobre as mazelas que o povo sofria, e depois vários outros escritores que começaram a ter essa sensibilidade. Isso nos moldou. E quando eu chego para ser um produtor de conteúdo, que pode ser conteúdo pop, nerd, isso está dentro de mim também. Perfeito. E eu acho um pouco cínico, desonesto falar assim, não fiz tal coisa porque não sabia lidar. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente pede ajuda. O cinema trabalha com consultores de absolutamente tudo, de história. Dentro de um set de filmagem, ele é composto por milhares de profissionais de todos os campos que você não pode nem imaginar. Tem médico, tem arquiteto, tem todo mundo. Não é possível que você não possa chamar um filósofo, um sociólogo ou mesmo um cineasta, né? Um produtor negro, um cineasta que te coloque a par de como lidar com certas situações. Eu acho que essa narrativa do não sabia lidar, não sei como fazer, é um pouco cínica e um pouco desonesta no meu entender. Não, assim. totalmente, assim, é muito desonesta e ignorante. Não tira a genialidade dele como diretor, mas torna ele um cara mais insensível como ser humano mesmo, porque que mundo que você vive que você não sabe lidar com personagens negros? Se você não sabe lidar com personagens negros, você não vai saber lidar com um amigo do seu filho, você não vai saber lidar com um artista, namorada, sei lá. Como sabe? assim um artista sem sensibilidade? Pois o mínimo, né, que se espera de um artista. E essas adaptações, né, isso vai crescendo, como tu falaste, essa geração nova vai chegando com a cultura geek e vai mostrando isso pra eles. Teve um caso recente com o reboot que teve o Super Choque. Sim. Né, e até foi criticado pelo pessoal que teve essa pegada mais reacionária, né, que não entende essa necessidade de evoluir os heróis para continuar contando as histórias. Foi quando atualizaram o Super Choque, o protesto em que ele estava envolvido quando deu o poder dele foi o Black Lives Matter. E é muito engraçado a galera criticar o Super Choque, né? Porque ele foi criado pela Milestones, que foi um selo de, vamos chamar de criadores ativistas que criaram esse selo exatamente para poder questionar o lugar de falta de criadores negros dentro da indústria dos quadrinhos. Então o Super Choque já nasce como uma resposta ativista à não existência desses personagens, né? É legal que a Milestones, eles além de criarem o Super Choque, eles criaram os primeiros personagens afrofuturistas da história em quadrinho, que era o Hardware. Hardware, verdade. Hardware. Eu não sabia que tinha sido o primeiro. Hardware. Sim, na história em quadrinho é o primeiro. Eu li só depois que a Milestone já foi comprada pela DC, né? Quando já tinha aqueles crossovers e tudo, que era o Hardware, o Ícone, eu não lembro o nome da parceira do Ícone. O Ícone, que era tipo o Superman deles também. Sim. Tinha a parceira também, o selo da Milestone era muito bacana. E novamente para vocês verem como a maior parte dessas pessoas consomem as histórias, mas não tem contato com as discussões dos autores. Eles acabam falando, mas por que precisa disso? O autor tá o tempo todo falando, eu criei porque precisa disso, tá ligado? Eu criei porque não existia, porque ninguém me daria o espaço. E a Milestones foi comprada, depois hoje é um sucesso, mas as pessoas não sabem o caminho que todos os autores tiveram que fazer para transformar isso num sucesso. Toda essa galera que correu para que hoje vocês pudessem estar caminhando. Pois é, e se hoje existe a Malta Indomável e o Último Ancestral na HarperCollins, é porque outras pessoas fizeram esse caminho, fizeram um caminho muito grande. Então as pessoas esquecem, por exemplo, que um cara que desde a década de 90 até o ano 2000 fez muito filme de ficção científica foi Will Smith. E foi basicamente um ativismo dele também, porque ele sabia a importância de um cara negro assumir uma narrativa de Isaac Asimov, no caso do Eu, Robô. Exatamente. Ele sabia que não existia aquelas figuras, que não era normal você olhar para uma nave espacial e falar, putz, tem um homem negro dentro da nave espacial. Quando eu li o Asimov, Eu, Robô. O Asimov, né? Nossa, e a descrição dele, né? Nossa, quando chegou com o Will Smith, nossa, como parece assim que toma uma proporção diferente, né? Toma um corpo diferente. Porque são dores de uma pessoa de determinada forma que não impacta
sabe? Se fosse como era descrito no livro, né? Não impacta, não chama atenção. Assim, o fato, assim, não sei se eu posso dizer que é tão negativo quando as pessoas reclamam quando troca, porque, assim, se não trocasse, não haveria a discussão, ninguém chamaria atenção para isso, ninguém se incomodaria, porque é para incomodar, é para chamar atenção. E fala um pouco dos teus livros, das indicações, né? Porque eles também têm um currículo próprio aí de indicações, de premiação. Então, eu fui considerado pela Science Fiction Research Association, que é uma associação de ficção científica, como o afrofuturista mais pop da geração brasileira, assim, e tal. Por isso que eu tenho lançado O Último Ancestral, que é o primeiro livro de ficção científica afrofuturista hoje numa grande editora brasileira. Ele está na HarperCollins, que é a mesma editora do Senhor dos Anéis, Sherlock Holmes e outros sucessos best-sellers. Ele foi finalista do CCXP Awards, que aconteceu, foi indicado ao Jabuti, que é o maior prêmio de literatura brasileira. A capa dele foi indicada a vários prêmios de design, assim, latino-americano, brasileiro de design, foi indicado ao prêmio São Paulo de Cultura também. Ele tem os direitos dele negociado para o cinema com a RT Features, que é do Rodrigo Teixeira, que a gente está trabalhando numa adaptação, e também o RPG, que será lançado no segundo semestre pelo pessoal da Craftando Jogos. E esse livro que ele inicia o universo, que eu chamo de universo ancestral, um universo que eu estou construindo de ficção científica afrofuturista, todo com identidade brasileira. Quem lê, uma das coisas que marca muito a minha literatura é que, como você disse, eu quero fazer Brasil. Eu não quero que você leia e fale, putz, isso aqui é tipo Pantera Negra. Não, isso aqui só poderia acontecer no Brasil, só poderia acontecer com o sincretismo brasileiro, com as tradições brasileiras, com a cultura brasileira, com o que aconteceu no nosso território aqui e tal. E agora vem chegando com a Malta Indomável também, que eu lancei em novembro também pela HarperCollins. É um spin-off, assim, sabe? É o meu primeiro juvenil para garotada mais jovem, assim. Faz parte desse universo. Alguns personagens do Último Ancestral estão na Malta Indomável. E esse é um livro que ainda espero que aconteça bastante, assim, ele é bastante recente. E eu tô trabalhando bastante para ele se popularizar também. Estou falaste do Último Ancestral, né? A Malta eu ainda não li. Tá comprado, mas eu ainda não li. É bem isso que tu falaste, sabe? Quando eu comecei a espalhar para todo mundo que tu estavas aqui, além com a gente, e as pessoas que ainda não conheciam o teu trabalho, todo mundo falava, mas é tipo Pantera Negra. É bem isso que tu falaste, sabe? E não, se tu lê, e eu recomendo muito que vocês leiam, o Elijah não é tipo o T'Challa, o Elijah é tipo o teu vizinho. Essa que é a pegada. Essa dúvida é Elijah ou Elia? Então, pra mim, assim, eu não podo quem fala Elijah é o Elia, mas pra mim é Elia também, o Elijah é tudo a mesma coisa. É porque tem pra você ver, como o Brasil não é tão tradição fazer ficção científica, quando alguém faz ficção científica, espera-se que seja a pronúncia em inglês. Então, falha minha. E aí eu já encontrei meu livro em uma livraria na aba de ficção científica internacional. Eu fiquei, caramba, como é que vocês estão lendo meu nome? Eili Santos, tá ligado? Eu fiquei imaginando como é que eles estão lendo meu nome lá e tal. Porque Brasil, assim, a gente tem poucas pessoas fazendo ficção científica e sendo distribuída numa grande editora. A gente tem vários movimentos de ficção científica no Brasil, mas nem todos eles se tornaram muito populares. Então a gente ainda está trabalhando para isso acontecer. Tu falas assim na questão da literatura ou da produção de conteúdo de uma maneira geral? Da literatura, sim, sabe? Acho que a gente tem muitos bons autores de ficção científica, tem alguns autores que estão sendo reconhecidos internacionalmente, mas distribuição é um dos maiores desafios no Brasil, né? Tipo, tá numa editora grande que faz o seu livro chegar do sul ao norte do país. Isso é uma raridade ainda. Eu acho que dá pra gente contar no dedo alguns nomes que conseguiram isso. Eu gosto de falar da Natália Borges Polesso, que ela também é uma escritora de ficção que está bastante prominente. O Ian Fraser, que também está fazendo uma obra muito bacana. A Sandra Menezes. Mas a gente ainda está crescendo. Você sabe que a fantasia no Brasil, ela começou com um trabalho muito forte há pouco mais de 20 anos ali, na época que começam a surgir nomes como Rafael Dracon e toda essa galera, é o que a gente começa a ver a fantasia pop deixar aquele estigma de fantasia brasileira não presta, sabe? Ficção brasileira não presta. Então a gente ainda, até uns anos atrás,
esbarrava nisso de o Superman é legal, mas se fizer aqui no norte não é legal, sabe? Se o Super Choque é bacana, mas se fizer lá em São Paulo não vai ser bacana. Tinham muito preconceito ainda enquanto a literatura fantástica de ficção brasileira. E isso tem começado a se romper, os leitores têm cada vez mais visto a qualidade do que a gente está produzindo e isso tem aberto espaço para a gente aí nas grandes editoras, né? O Último Ancestral, a primeira obra de ficção afrofuturista numa grande editora, mas eu espero que tenha muitas outras ainda chegando, fazendo sucesso. É estranho esse pensamento de não ter a fantasia brasileira não presta, porque a gente tem um cenário iconográfico, cultural muito rico. Aqui mesmo no Norte, a gente tem 1 milhão de lendas, sabe? Como é que não sai fantasia daí? Tem, sai, sabe? mas não populariza É porque, assim, né? a literatura brasileira, ela é muito pautada no realismo, né? O Memórias Póstumas do Brás Cubas, que hoje se tornou o livro latino mais lido na Amazon mundial por conta daquela TikToker e tal, ele inaugurou o realismo e o naturalismo. Então, enquanto você tinha, por exemplo, os Estados Unidos produzindo ficção científica e a Europa produzindo ficção científica na virada do século XIX, o Brasil não estava produzindo realismo, estava produzindo uma visão mais de mundo real, coisas românticas. Aí os maiores nomes da nossa literatura, Nelson Rodrigues e tudo mais, eles vêm trazer um pouco mais para a realidade. A gente teve um impacto também muito forte desses movimentos da ditadura militar, que era um movimento que era muito mais ligado ao conhecimento técnico. Tudo tem que ser técnico, tudo tem que ser prático, essa visão meio positivista, né? E tudo mais. E aí isso, inclusive, afastou a produção de cinema no Brasil, porque você tinha a Hollywood imaginando obras fantásticas da década de 20, década de 30, você começa a ver ali, além da indústria de HQs produzindo super-heróis, você começa a ver a Walt Disney nascer numa época que o Brasil não estava nem pensando em sonhar, não estava querendo produzir sonhos. E essa produção do sonho brasileiro, até hoje a gente não tem uma indústria forte e poderosa o suficiente para fazer ficção. E aí você pode ver ainda esse preconceito que inclusive a comunidade nerd tem com produção brasileira. Sim. Porque lançou um filme... Agora lançou, por exemplo, Biônicos, que vai lançar, que a Netflix vai lançar. Tô louca pra ver. O primeiro olhar das pessoas, não vai ser legal, vai ser ruim, não é E mesmo não é igual com todo aquele elenco, né? Pois é. Com todo aquele elenco e uma discussão muito importante num momento que a gente está começando a acessar certas tecnologias que até então ficava muito restrito ao meio acadêmico, né? É a inteligência artificial, são os robôs, drones, agora que a gente está começando a acessar isso aqui fora da academia. Sim. E aí chega Biônicos e, meu Deus, eu tô assim muito... As pessoas têm que entender, sabe? A diferença do que é uma indústria, do que é um produtor artístico, do que é um criador, sabe? Qualquer um pode escrever fantasia, qualquer um pode imaginar um filme. Transformar aquilo em realidade, viver com isso, não é para todo mundo. Então, quando a gente olha para todo a história de Hollywood e tudo que eles produziram e quanto de lixo a gente ainda recebe, sabe? Quantos filmes a gente vai no cinema ou a gente abre streaming e fala, cara, que porcaria esse filme, cara. Mas foi produzido, sabe? A gente assistiu até o Ursinho Pooh Sangue e Ossos, foi distribuído e virou sucesso no mundo todo, assim. Então é sangue e mel, né? E aí você vê uma quantidade grande de porcaria sendo produzida, mas tendo financiamento, tendo muito poder para se distribuir. E a partir do momento que você tem uma indústria que distribui em massa, da massa nascem coisas que são boas, tá ligado? Exato. Da produção em massiva, você vai começar a evoluir, a questionar. Talvez as ficções que sejam feitas no Brasil hoje, estou falando de audiovisual, por exemplo, talvez elas ainda não sejam ideais. Porém, você precisa de muito mais produção. A gente precisa de 10, 20, 30 biônicos sei lá, 40 cidades invisíveis, para a gente chegar a, de repente, ter uma produção que a gente possa falar, cara, isso aqui é mais ou menos o que Hollywood faz ou que não é. Olha o tempo que levou do 3% até biônicos. Sim. O que a gente teve no streaming brasileiro, da produção,
audiovisual brasileira de 3% até biônicos, eu particularmente não lembro de nada que tenha sido feito de uma maneira que tenha irritado, ou pelo menos alguém tenha falado, porque a gente precisa procurar, que eu imagino que tenha de 3% até biônicos, alguma coisa foi feita, não é possível, Sim. sabe? Mas a gente tem que ficar procurando. Mas quando não chega na gente, porque precisa que o algoritmo bata na gente, né? Quando a gente não quer ir lá e cavocar, o algoritmo precisa bater na gente. E não chegou em mim, sabe? Eu tenho que... Realmente, não é possível. Eu não consigo acreditar que de 3% até o biônicos não tenha nada. E eu, sinceramente, eu acho que eu preciso realmente fazer este exercício. Eu, como público, como consumidora e como uma pessoa que trabalha em algum nível com cultura pop. E eu preciso e eu convido todo mundo também a fazer esse exercício de buscar. Porque, gente, tem muita gente. Se o Ale está escrevendo, tem outras pessoas escrevendo ficção científica, afrofuturismo ou o futurismo que for, mas a gente precisa realmente fazer esse exercício e tentar eliminar da nossa vida essa narrativa do o que é do Brasil não presta. A gente tem uma identidade que é muito forte, que é admirada lá fora, sabe? Mas não precisa também que a gente seja, por alguém lá de fora, reconhecido para que então a gente comece a consumir as nossas coisas. Essa é uma das minhas principais lutas, sabe? É a Uma nossa das principais, bandeira. é a nossa bandeira da Conecta. Porque, assim, até mesmo aqui, isso que a Andrea falou, da gente esperar esse reconhecimento de fora. Quando a gente criou a ideia de um coletivo de inclusão social através da cultura geek, a gente procurou várias formas de ajuda aqui. E não conseguiu nenhuma. Lei de incentivo, nem nada. Foi preciso eu me inscrever no programa de aceleradora de comunidades da Meta, ser a primeira pessoa da Amazônia, de novo, eu espero não ser a última, a ganhar esse programa, para montar a Conecta, para a gente fazer as coisas na marra, para chegar todo mundo e falar, olha, cultura geek vende, cultura geek, tem gente querendo viver disso, tem gente escrevendo fantasia, tem gente vindo atrás. Aí hoje, que se a gente está com apoio de políticas públicas, a gente está com apoio de outros lugares, a gente está conseguindo chegar em mais pessoas, foi porque precisou ter um reconhecimento lá de fora primeiro. Sim. Porque a gente não conseguiu ter esse apoio aqui, mesmo a gente tentando. Hoje a gente é grato a todos os apoios, mas lá atrás a gente teve que buscar lá fora. Mas sabe que isso vem desse olhar das pessoas não entenderem que o entretenimento é uma indústria? E esse olhar de que o entretenimento é uma indústria, ele tem vários impactos, assim. O primeiro impacto, por exemplo, da comunidade nerd que é reacionária, que fica reclamando de representatividade. É que eles não entendem que se as pessoas estão colocando personagens negros, LGBTs e tudo mais, é porque tá vendendo. Porque se não desse dinheiro, não estaria lá. Exatamente. O que aconteceu é que nas décadas passadas, essas pessoas dessas comunidades negras, indígenas, LGBTs e tudo mais, eles talvez não tivessem espaço para discutir ou até mesmo para querer consumir mais esse tipo de narrativa. A partir do momento que eu vejo um herói como Miles Morales ou como Super Choque, eu falo, caramba, isso é legal, isso tem a minha cara, isso tem o meu estilo, isso tem as coisas que eu gosto, parecem meus amigos, eu vou querer mais. Exatamente. E se eu vou querer mais, os streamings, os produtores sabem que, cara, isso está dando dinheiro, eu vou continuar. Então, essa máxima que as pessoas dizem que quem lacra não lucra é uma mentira, porque você vê o faturamento da Marvel nos últimos anos do cinema, ele não está diminuindo e, na verdade, está cada vez mais crescendo, porque as pessoas estão entregando o que, na verdade... é filme para todo mundo. Você não gosta desse filme porque tem mulher demais? Beleza, tem outro filme para você, só que vai ter o de mulheres demais. Ah, você não gosta desse filme? Vai ter outro. Só que agora você tem filmes para todo mundo. E antigamente você só tinha para um tipo de pessoa apenas. E o segundo aspecto da galera entender que isso é uma indústria é entender que você precisa de dinheiro para as coisas acontecerem. Se os filmes brasileiros, se a produção brasileira não é mais conhecida, é porque eles não sabem o quanto de dinheiro que a indústria de Hollywood coloca no marketing de um filme para vender um filme lixo pra gente.
sabe? Eles compram sala de cinema, eles fazem lançamentos internacionais, eles fazem parque, camiseta, eles colocam 100, 200 milhões de dólares em marketing, enquanto a maior parte das produções brasileiras, até mesmo a gente citou 3%, Cidade Invisível e tudo mais, não tem 100 milhões de reais para fazer o marketing. E aí é muito complicado a galera competir, precisa dessa proteção do mercado mesmo, Exato. que o governo tem falado sobre essa lei de cotas de cinema, proteger o mercado, falar, não, uma parte disso que vocês vão transmitir tem que ser do Brasil. Porque senão, se não tivesse uma proteção da cultura nacional e para garantir o espaço do produtor nacional, coisas como o Pirâmide do Egito seriam um shopping. Porque ia ser comprado por um monte de gente de fora e nunca mais ia ter o espaço para a cultura nativa daquele lugar, tá ligado? Então, você precisa desse espaço para isso. Precisa de incentivo das leis para que os produtores não apenas produzam, não apenas criem seu livro, criem sua história em quadrinho, mas para que também eles sejam divulgados, para que alcancem mais público, para que eles sejam distribuídos e tudo mais. E a galera também tem que entender, cara, que assim... enquanto o entretenimento é uma indústria, ela forma emprego e renda para todo mundo. Vocês trabalham com eventos, vocês sabem disso. Tipo, faz um evento, o cara que aluga as caixas de som tá ganhando, o cara que vende pipoca tá ganhando, gerou dinheiro para todo mundo que trabalhou nesse ecossistema, de repente a banda tá ganhando, sabe? É uma indústria, a gente tá falando disso. E o Brasil, assim como teve um investimento na indústria de produção de carros, a gente também pode ter um investimento na indústria cultural, a gente também pode ter investimento na indústria de eventos, na indústria de turismo. A gente não precisa ter um país que só olha para uma forma de ganhar dinheiro, né? E o entretenimento, ele é hoje uma das indústrias mais poderosas que existe no mundo. Faz muita grana, então por que a gente fica tendo que ser audiência ou só pagando para a indústria cultural de fora pra gente consumir as suas histórias, tá ligado? A gente não precisa só ficar consumindo nos Estados Unidos, a gente vê agora que a Coreia tem investimento muito forte na indústria cultural e que já começou a impactar o Oscar, já começou a impactar os streamings. A gente tem muitas produções coreanas que estão fazendo sucesso, a gente tem o K-pop, a gente tem muitas outras produções asiáticas que estão se tornando sucesso, e isso não é do nada, não é orgânico, é investimento de cultura, investimento em produtores, é investimento em divulgação. Eu sei que vários, por exemplo, diretores coreanos são levados para eventos internacionais para que eles possam produzir, para que eles possam vender e divulgar seus trabalhos. Eu sei que a Câmara Brasileira de Livro faz um trabalho muito legal, que esse ano pegou vários editores e livrarias brasileiras e levou internacionalmente para falar da literatura brasileira, para falar, olha, o Brasil existe na literatura, a literatura é vasta, faz de ficção especulativa realismo. Então, esse investimento na propagação da cultura nacional é uma coisa que tem que ser constante, assim como tem que ser o investimento na propagação da cultura regional também. Constantemente, os nossos governantes precisam entender que a gente pode exportar a cultura. A gente não precisa colocar nas suas costas, tipo, ó, você faz a conecta, coloca nas suas costas e tenta ser o herói sozinho. E se você virar, a gente vai aplaudir. Não, cara, tem que ser junto, tem que ser um trabalho coletivo, tem que ser todo mundo se apoiando, para que não seja apenas a história de um cara que conseguiu sozinho, mas para que seja um movimento que outros produtores também cheguem lá. A gente precisa tirar esse véu de ingenuidade de achar que a cultura, ela não pode ser industrializada, que ela não pode ser massificada. Não existe essa coisa de arte pela arte, gente, pelo amor de Deus, que ingenuidade. Arte pela arte, fazer arte só para fulano, só para Beltrano. E se o Ale ficar vendendo o livro dele só para pessoas negras, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. A gente quer que todo mundo leia teu livro. Pois é, eu também quero. Assim, uma vez eu troquei ideia com o Marcelo D2, ele me disse uma parada que, cara, abriu minha cabeça pra caramba. Ele falou assim, Ale, às vezes você faz arte, às vezes você faz entretenimento. E tudo bem você fazer as duas coisas, você não precisa se engessar em fazer uma ou outra, sabe? Eu quero fazer para vender, tá ligado? Eu não quero só... Eu quero fazer para vender, para que de repente um dia eu possa falar, agora eu vou ficar 10 anos escrevendo a minha obra-prima, assim. Mas para isso acontecer, eu preciso popularizar, massificar, vender para todo mundo, que todo mundo me leia, assim como eu fui um cara que li.
H.G. Wells, Isaac Asimov, Tolkien. Eu quero que todas as outras pessoas também leiam Última Ancestral, sabe? Não exatamente fique no nicho fazendo só pela idealização da minha arte. Eu quero fazer também para que a história se massifique, para que todo mundo leia, para que isso vira uma coisa pop mesmo. Cara. E é isso que a gente luta pela cultura geek, sabe? Porque quando tu vai nesses outros lugares, aqui mesmo a gente tem, como tu estava falando de cultura regional, as pessoas acham que, porque pra gente falar de cultura paraense, eu tenho que falar sempre das mesmas coisas de sempre. Ou eu vou falar de carimbó, eu vou falar de brega, eu vou falar de tacacá, mas eu não posso falar de um escritor de fantasia aqui porque as pessoas não vão olhar a sério. Não vão olhar algum escritor de ficção científica. A gente tem grandes autores de terror aqui, a gente tem grandes autores de quadrinhos aqui. Tanto, né? Exato, o Tanto é maravilhoso. Ele escreve muito bem, ele já tá. E ele é mais conhecido aqui pra gente, pro grande público daqui, ele é mais pelo Twitter. Sim. Pelo X, e ele está sendo visto como um leitor gigantesco lá fora, com o escritor, com o material dele. Então, a gente... Miller, né? Escreve fantasia. Ingo, que é um jornalista que escreveu, como ele mesmo fala, que foi quando eu vendi para ele a coleção de The Witcher, que aí ele se inspirou para escrever um livro com a corda no pescoço, que é uma fantasia no estilo The Witcher, de uma freira, que ela tinha, eu não lembro se era, faz tempo que eu li, ele vai até ficar com raiva de mim qual era o distúrbio que ela tinha, em que na época acusavam ela de estar possuída. Então aí ela tem que ir com uma corda no pescoço do final do convento que ficava no meio da Amazônia até a próxima cidade lá para encontrar com o padre que ia fazer o exorcismo. Essa é a penitência dela. Caramba, e no meio do caminho ela vai encontrando as criaturas fantásticas da nossa mitologia, no estilo de contos de Witcher. A Roberta Splinter e tem a Roberta Splinter, que escreve distopia fantasia também, que escreve fantasia. Ela fez A Torre Acima do Véu também, ela é publicada, eu não lembro qual é a editora dela. É nacional. É nacional também, ela já está em feiras do livro. Que legal. E tem o Gidalt também, que está sendo de quadrinho. O Antoniel, nosso professor. O Antoniel, que fala futurismo amazônico também, que escreve Amazônia. Então é gente para mostrar que a gente tem que consumir isso. E eles precisam de público. Que eles são portas também para levar o imaginário do norte, não só para o resto do país, mas para o mundo. Porque não dá para negar que a cultura nerd, pop, geek, ela tá atravessando tudo, tá ligado? Exato. A garotada, talvez as pessoas que não são desse meio nerd e geek, não sabem o poder do engajamento da comunidade geek. Não sabe que quando um nerd ele se torna fã, ele ama aquilo, ele leva aquilo para a vida, ele compra a camiseta, ele defende, ele vai imaginar, vai criar conteúdo. Então, às vezes, as pessoas que não são desse mundo falam assim, putz, o único jeito de eu ter um engajamento muito forte é eu falar do canibal apenas dessa maneira. E não, se ele é abraçado, se de alguma maneira a fantasia ajuda a promover o pensamento também em torno de todas as manifestações culturais, a manifestação cultural se populariza. É legal, tipo, citar, por exemplo, o caso do Dan Brown, quando ele escreveu lá aquele Inferno de Dante e todos aqueles livros dele, criou-se um roteiro turístico para acompanhar o personagem. Por quê? Porque as pessoas queriam viver a experiência da literatura. Isso também, regionalmente, aconteceu no Brasil, porque, assim, a minha musa inspiradora na literatura é Ariano Suassuna, né? E Ariano Suassuna, que fundamentou o movimento armorial, criou-se, assim, todo esse movimento armorial, se não me engano, o museu, a cavalhada, tudo isso foi criado na região dele da Paraíba a partir da obra dele, que é a Pedra do Reino, tá ligado? Então, a fantasia e a literatura, ela também tem braços que se expandem para o turismo, ela também tem braços que se expandem para a educação, ela tem braços que se expandem para todos os lugares, sabe? Ela constitui imaginário, e imaginário constitui a realidade, né? O Isaac Asimov, ele tem essa frase que eu adoro, que é a ficção científica de hoje é o fato científico da manhã. A gente pode dizer que o imaginário constituído hoje vai construir a realidade amanhã. Então, se a gente está produzindo um imaginário pautado na nossa vida, e aqui a vida do norte, esse imaginário pode se popularizar em manifestações culturais, pode se manifestar em tecnologias, pode se manifestar em muitas outras produções no futuro, que são feitas com a nossa cara, porque a gente vive, às vezes, realidades criadas pela modas e todas outras coisas que vêm do exterior, tá ligado? Por conta de Hollywood, por conta dessa outra produção. A gente também tem que fazer esse tipo de coisa, produzir para influenciar a realidade.
e ocupar espaços também. A gente tem que puxar para a gente, né? Tanto a responsabilidade como cobrar dos outros essa responsabilidade de que a gente existe, que a gente está fazendo, que a gente precisa estar no mesmo lugar, nas mesmas feiras de livro, nos mesmos eventos geeks, nerds, nos mesmos eventos musicais, que se a gente não ocupa, se a gente, infelizmente aqui no norte, agora que tu mora aqui, tu deve ter percebido toda essa dinâmica nossa, que se a gente não gritar, a gente não é visto e ainda assim somos questionados. Não, como assim? Mas a gente te mostrou ali, ó, cantinho. Sim. Sabe? No programa ali. Poxa, sabe? Precisa gritar. A gente tá vendo o Rock in Rio e houve um movimento das cantoras, a maioria mulheres, né? Tiveram que ir para a internet para falar, peraí, o Dia Brasil não tem ninguém da Amazônia. Sim. Aí o cara do Rock in Rio falou assim, mas veja bem, ô Keila, teve um ano que a gente fez uma homenagem ao Pará aqui. Por favor, gente, sabe? Só é homenageável se quando quando te convém, sabe? É isso que é complicado e aqui no Norte a gente passa o tempo todo. Tem um momento a gente vira moda e depois esquece a gente. Aí daqui a 10 anos lembram que a gente existe. Aí precisa 2 mulheres daqui saírem para ir para um Big Brother. Opa, pera, olha, existe a Amazônia, sabe? E ainda assim muito, muito, muito subrepresentado, sabe? A gente precisa ocupar, a gente precisa gritar, porque assim, não é... Gente, qual é o problema de pensar que isso aqui faz parte do Brasil, sabe? Que isso aqui também é Brasil, é América Latina, América do Sul, que, sabe... Tudo bem, o país é imenso, é difícil realmente os acessos, mas por que chega na gente e neles não chega, gente? Sabe? Eu imagino que, assim, vindo para cá, eu percebi, a maior parte da mídia e a imprensa que influencia o Brasil todo, ela é sudestina, né? Fica lá no eixo Rio-São Paulo, Globo, SBT, Band, eles estão lá. E aí, infelizmente, a maior parte da produção nacional de conteúdo fica por lá. E acreditou-se que a internet iria descentralizar isso. Mas não, a audiência do YouTube, os canais do YouTube que mais bombam, os podcasts do YouTube que mais bombam ainda estão lá, tá ligado? Então, de algum modo, a gente precisa questionar a centralização da imprensa da discussão. E eu acho também que, vindo para o Pará, eu percebi isso. Aqui tem uma cultura, o Brasil é tão grande, mas tão grande, que as pessoas de lá não conhecem nada daqui, e às vezes as pessoas aqui não conhecem nada de como é viver lá, quais são as minúcias dos dias e quais são as discussões que as pessoas têm lá. Então, uma vez eu escutei um produtor de conteúdo falando sobre por que, por exemplo, o reggaeton bomba na América Latina toda, mas quando cai no Brasil, ele não consegue bombar o reggaeton. Porque aqui a gente não consegue ter um ritmo só que bomba nacionalmente, a não ser o sertanejo, que é colocado dinheiro também, novamente, naquela questão de indústria. Porque algumas manifestações culturais que tem aqui no Pará, eu nunca imaginava que existia, cara. Eu não sabia que existia guitarrada dessa maneira. A primeira vez que eu fui numa guitarrada, eu falei, caramba, é lambada isso aí? Tipo. Isso aqui tá vivo, tá ligado? Isso aqui existe. Isso aqui é uma... Então, também do mesmo lado, cai de repente de alguns produtores falam, cara, beleza, isso aqui não é de lá, eu preciso aprender a ensinar pra galera a importância disso aqui de alguma outra forma também, que vai agregar a conversa, cara. Eu acho que é muito complicado. Cada vez que você vai para um canto do Brasil, você descobre uma cultura diferente. A gente precisa impedir que essa única cultura, através da mídia de massa, da internet de São Paulo e Rio de Janeiro, e as big techs que ficam lá também, elas acabem influenciando todas as outras e impeçam que as outras também façam o caminho inverso de influenciar o povo de lá. Tudo para cá, quem vem de lá precisa sempre estar... acha que tem que desbravar, mas não é, gente. Não é desbravar. Já estava aqui, sempre esteve. É só chegar, sabe? E como tem sido a tua experiência aqui no Pará em relação não só ao consumo de cultura pop, que eu sei que também tu precisou fazer também algum exercício ali para achar cadê os geeks? Fala disso, porque a gente já estava conversando e eu queria falar disso aqui. Como foi que tu achou a gente? Como é que tu achou...
Por que essa tua inquietação? Como é É que foi? porque, assim, eu tenho um trabalho que eu tô fazendo com uma comunidade nerd lá de fora, né? Tipo, principalmente agora eu tô também trabalhando com o pessoal do Jovem Nerd nos Tesouros de Guerra, eu tô fazendo uma história em quadrinho. Eu fiz Assassin's Creed, para quem não sabe, o roteiro de Assassin's Creed La Bestia, que foi lançado nos Estados Unidos, falando da ditadura brasileira, fui eu que escrevi com Rafael Albuquerque. E aí eu tenho Currículo, né, gente? Currículo. e aí eu tenho, tipo, tentado me conectar mais com a comunidade nerd. Só que, como eu falei, eu sou aquele autor que olha para ao redor, onde eu tô morando, olha pro mundo e fala, beleza, mas o que que tem ao meu redor, sabe? Eu não quero só ficar falando de coisas que eu não vivo, coisas que eu tô distante e tudo mais. Eu falei, preciso saber qual é a vida nerd aqui em Belém do Pará. Eu preciso descobrir o que é ser geek, o que é ser nerd aqui. Preciso estar perto dessas pessoas, para que elas também me influenciem, que eu aprenda com elas e tudo mais. Então foi nesse meio que eu comecei e como eu sou cara de internet, buscar todos os perfis possíveis, assim, de internet, que eu faço, cara, isso aqui tem alguma coisa a ver com geek, vou seguir, vou ver o que que é, vou descobrir onde eles se reúnem, onde que existe os encontros, esse tipo de coisa, sabe? Eu já tinha escutado que teve um evento que o Edu Falaschi veio pra cá e tal, eu já tinha escutado, mas depois que eu percebi, inclusive no dia que eu segui vocês, estava acontecendo um evento lá também e tal, cara, foi muito legal, cara. E é isso, Foi do K-pop, né? Que tava... Foi, a gente tava no Canfest. eu tava assim, eu sou esse cara que eu vivo no lugar, eu quero saber, quero desbravar esse lugar, quero conhecer as pessoas, quero aprender para que essas coisas influenciem na minha arte também. Os nossos geeks daqui, eles ainda estão num caminho ainda de consumir muito o que é de fora, né? Mas a gente tenta puxar tudo que está sendo produzido por aqui, a gente tenta puxar e dar essa visibilidade, esse protagonismo para eles. E a gente sempre estimula, por exemplo, os cosplayers que frequentam a Conecta, que eles façam cosplayers da nossa iconografia, da nossa cultura. E a gente teve assim, gratas surpresas quando a gente foi atrás, sabe? Quando a gente estimulou, e eles são extremamente criativos, são artistas, né? Então, trouxeram o carinha que fez uma adaptação do mangá. Viralizou a adaptação do Chainsaw Man, o Makita Man. Que legal. Aconteceu dentro de uma Conecta que ele criou. Aí tem que explicar Legal. o contexto da Makita para o paraense, porque aqui é muita obra, e o nosso despertador aqui em Belém é sempre uma lugar vai estar Makita. uma Makita. Então uma esse é o Makita. nosso demônio, assim, sabe? Então aí ele fez essa adaptação, ficou maravilhosa. No lugar das serras eram as Makitas, e ele fez esse cosplay. Legal. Virou um desenho depois, viralizou, chegou no autor, e foi por causa foi dentro de uma Conecta Foi. que ele estava legal. colocando. E aí teve também, tem um grupo, né, que participa sempre com a gente, que eles fizeram algumas coisas de lendas amazônicas. Então, gente, façam, por favor, tem coisa aqui, vão pesquisar coisas para fazer das nossas lendas, das nossas coisas, sabe? Porque tem muita coisa aqui, e são coisas assim que a gente tá falando o tempo todo. A gente tem muita lenda urbana aqui também, a moça do táxi, não sei o quê. Tem tanta coisa aqui, sabe? Pra gente trabalhar, e as pessoas precisam realmente correr atrás de fazer essas brincadeiras, assim mesmo. Eu quero, inclusive, que vocês preparem cosplays do último Ancestral, Olha tá? aí, Vamos gente. do universo Aproveita. ancestral. Tô dependendo de vocês pra Eu mostrar tô pra Lei que a trabalhando gente já faz isso. no próximo livro desse universo, assim, Sim, cara. isso que eu ia conversar. Eu queria saber quais são as próximas novidades, o que a gente pode esperar do universo ancestral. Então, eu não posso falar muito do próximo livro, porque eu ainda estou negociando com a editora, mas eu quero trazer mais uma parte bem dramática desse universo, que é um universo onde todas as religiões foram perseguidas por seres cyber-eugenizados, que são tipo androides, então acho que provavelmente eu vou caminhar para esse lado da narrativa, mas a grande novidade é o RPG, que está para sair no segundo semestre com a Craftando Games, e a gente já tem o Fast Play desse RPG, para quem quiser experimentar o Fast Play do RPG, que vai sair aí, vai ser um financiamento bem legal, vou tentar produzir bastante conteúdo sobre esse RPG, e aí eu estou caminhando com essa adaptação também, discutindo bastante com o estúdio o que a gente pode fazer.
A gente pretende caminhar para fazer uma animação, tipo o Aranhaverso, do Último Ancestral, mas assim, o audiovisual brasileiro é muito demorado, pode ser que demore alguns anos ainda para isso acontecer, e eu só fico mega ansioso participando dessas conversas aí. Pô, nós todos ficamos. Inclusive, pessoal, eu já estava conversando com a Lê que as primeiras mesas betas do RPG do Último Ancestral vão acontecer na Conecta. Então fiquem ligados, porque essa é só o começo da participação com a Lê com a gente. Vocês vão ver muito ele com a gente, vocês vão ver muito os cosplays do Último Ancestral. A gente está planejando muita coisa junto. Por favor, gente. Muito Cosplay. Leiam, pesquisem, cosplay, por favor. E para dar material para pesquisa para vocês, eu tenho uma novidade. Vocês devem estar se perguntando por que a gente está com o Último Ancestral e a Malta Indomável lacrados aqui. Eu vim abrir eles aqui, ao vivo, para vocês. Para que o Ale possa autografar os livros. Abre outro aí para mim. Eu abro outro. Para que o Ale possa autografar os livros e a gente vai sortear esses livros entre os seguidores do YouTube. A gente vai depois conversar com a Ale de que forma vai criar essa dinâmica, mas a gente vai sortear esse livro para vocês. E a gente quer ver que vocês produzam conteúdo com o Último Ancestral. A gente tem o dever, a gente tem o poder e a responsabilidade de influenciar mais pessoas a conhecer os nossos, a lerem os nossos. E vocês sabem que eu vivo falando isso na Conecta, que eu não falo, eu não divulgo coisas que eu não consuma e que eu não acredite. Isso aqui é maravilhoso. Eu consumo o universo dele, eu não vejo a hora de ler a Malta, já está na minha próxima fila. Ale, autografa pra gente. Claro, vai ser um prazer. Deixa eu começar. Isso aqui. E aí a gente vai estar discutindo essa dinâmica com vocês em breve. Como é que a gente vai estar fazendo esse sorteio, mas lembrem, a gente não falou isso em nenhum momento, de seguir o canal, se inscrever, curtir, compartilhar, porque o ganhador vai sair daqui. Esse vai ser o nosso primeiro passo dessa parceria e desses brindes que estão vindo aí para vocês no futuro. Deixa eu pegar, vou mostrar aqui. Sim, sim. Cadê? Esse tá no final e esse aqui tá aqui no começo. Aqui, qual é a câmera? Tô nessa câmera aqui. Essa aqui? Ah, fotografado, hein? Vocês viram o homem? Vai para vocês. O Último Ancestral aqui. Pra quem gosta de RPG mesmo, ó, o Último Ancestral ele vem com um mapa, cara, porque eu tô realmente construindo um universo. Opa, aqui. Que tem a cara de RPG, dá pra ver ali que o RPG é bastante minha referência, então tem alguns lugares muito emblemáticos, aqui tem uma Basílica de São Jorge, uma Vila Tamuyá, um distrito, ambientes que a gente vai desbravar no RPG e que eu estou expandindo com um novo livro que é a Malta Indomável. Ale, tu falaste do mapa, é até um bom momento. Eu sei que a editora está vendendo um kit com os dois e com o mapa, né? Onde é que as pessoas podem adquirir para quem comprar, quiser logo os dois de uma vez? O kit vem com um mapa e um bottom bem legal, assim, marcadores, lá no próprio site da HarperCollins. Esse mês, que é o mês do Orgulho Nerd, ele tá num preço especial para quem comprar os dois, tá ali. Mas também pode comprar os dois ali na Amazon, também tem um preço bem legal, assim, para mim. Verdade. Como autor, você pode... E é muito importante pra gente que é autor, se você leu o meu livro, você comentar, deixa comentário, dá um like lá na Amazon, lá, deixa seu comentário o que você acha. Isso impulsiona muito o nosso livro dentro da plataforma. Então é muito importante. Não precisa ser só na Amazon, mas faça comentários, escreva, faça resenhas, faça reviews, não apenas dos meus livros, mas de todos que você acreditam da fantasia brasileira. Isso é muito importante, gerar conteúdo sobre nossos livros, sobre as nossas histórias na internet. É como eu vivo falando para vocês, a gente tem a responsabilidade de fazer essa cultura girar. A gente tem a responsabilidade de todos nós somos influenciadores daqui, da cultura geek. É o nosso dever fazer com que ela siga adiante, fazer com que mais pessoas conheçam quem está tentando viver, quem está querendo mostrar caminhos e mostrar realidades da cultura nerd aqui no Brasil. Não é difícil, gente. Vocês já consomem muita coisa. Vocês já fazem isso normalmente. Só vai mudar o país. Só isso. Vocês só vão mudar o foco Estados Unidos, Europa e Ásia para o Brasil. E quem quiser comprar esse kit e me dá o mapa, eu quero um, porque eu comprei eles separados, viu? E o Último Ancestral, você falou do Elia, dele ser um personagem que seria tipo seu vizinho. Isso é uma parada muito forte na minha escrita, que é
Ele não existem super-heróis no Último Ancestral. Todos os personagens são quebrados demais, assim. Eu queria colocar a realidade, sabe? O Elia, ele é um ladrão de carro, que ele é totalmente autodestrutível, porque ele vive uma realidade horrível, uma realidade que é uma favela, que é ruim, que é cruel, que as pessoas estão sendo mortas e tal. E a única forma de sobrevivência dele é roubar carros. Ele rouba carros do outro lado da muralha, que é o distrito E que carros, né? hipertecnológico. Super carros. E ele volta para distribuir peças no esquema de mecânicos. E o que é legal do Elia é que nesse processo ele descobre que ele tem uma irmã. E é a primeira vez que ele começa a falar, caramba, e agora eu tenho que voltar para casa por alguém, tá ligado? Eu, que sou um cara que não pensava em nada na minha vida, agora eu tenho que pensar na minha vida por uma outra pessoa. E ele vai passar por uma jornada para ser um cara que se torna mais responsável por toda a sua comunidade. Alguém que não queria assumir nenhuma responsabilidade. E essas relações dos personagens e a jornada emocional deles é o que torna a ficção científica poderosa, tá ligado? Quando a gente fala de Isaac Asimov, de robôs e tudo mais, isso é só a estética para a gente estar discutindo questões humanas poderosas, questões humanas importantes demais. Eu acho que... Perdão, pode falar. E quem já lê fantasia normalmente vai perceber nos livros do Alê, nos personagens, que ele não dá para muito fugir dos arquétipos, né, que a gente já conhece na literatura. Esses arquétipos, eles já são coisas que vocês já consomem, gente. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas Gente, até quem já leu a Bíblia tá ali, gente. Quem já leu a Bíblia? Gente, quem já viu Harry Potter? Quem já leu, né? Quem já leu Percy Jackson? Quem já leu toda essa galera aí? Então, assim, vocês vão se identificar. Fiquem tranquilos. Consumam, que vocês vão gostar. A jornada do herói é muito presente na literatura do Alê, mas de uma forma que acho que eu achei diferenciada, porque tu constrói heróis que não querem ser heróis. Sim. Eu acho que essa que é a diferença. São assim. escolhidos. O maior herói que ele não quer ser herói, ele precisa ser. Exatamente, eu acho que, assim, tecnicamente, os dois estágios da jornada do herói eu distribuí para outros personagens, Perfeito. Porque eu não acredito essa narrativa de uma única pessoa que se transforma e salva o mundo todo, ela é muito da cultura dos Estados Unidos. E às vezes quando a gente está falando de produtores, eu converso muito com meus amigos produtores de HQs e tal, que toda vez que a gente vai construir um herói brasileiro com o pensamento de como se constrói um herói internacional, fica parecendo horrível, fica parecendo ridículo, tá ligado? Fica parecendo que é só o Superman com as cores brasileiras. Então, porque quando a gente vai trabalhar a construção de um herói brasileiro, não seja só brasileiro, mas um herói indiano, um herói japonês, um herói de uma outra cultura não ocidental, a gente precisa de outros elementos, de outras partes dessa jornada para construir esse personagem. Então você encontra os elementos da jornada do herói porque exatamente isso, elas são identificáveis, criam conexão, mas eu criei um sabor diferente com esses elementos, para que esse sabor diferente pudesse falar um pouco mais da nossa realidade, um pouco mais do que é ser aqui, né? Na Malta Indomável, por exemplo, eu quis trazer um pouco aquela discussão de 3 personagens que vão passar por uma jornada para descobrir que eles sempre tiveram poderes dentro dele. Só que os poderes que eles ganham são poderes de hipertecnologia, só que eles descobrem que o maior aliado, o maior superpoder mesmo que estava dentro deles era a amizade que eles precisavam construir entre eles. Então é sobre essa profundidade de sentimentos, de relações e de todas as coisas que a gente vive no dia a dia, sabe? Todo mundo tem um amigo e se sente super poderoso. O Emicida tem uma música disso, né? Quem tem um amigo tem tudo. Essas pessoas, que inclusive o clipe dele inspirado no Dragon Ball Z, que tem o Zeca Pagodinho. Cara, maravilhoso. É esse tipo de coisa que eu gosto de me inspirar, mano. É isso. É furar bolha. É essa pegada de multicultural que é o que a gente precisa pegar aqui. É interessante tu falar isso da jornada do herói. Trazer outros para perto dele, né? O principal, trazer todos os outros a se descobrirem também como potências, poderes deles, né? Eu estava fui assistir o filme da estreia do Dev Patel como diretor, e tem isso, sabe? Foi uma pegada muito diferente, porque assim, não estamos acostumados realmente a ver uma jornada do herói coletiva.
E ele faz isso. A jornada dele ela é por mim e é pelos meus, sem dar spoiler, mas vão assistir Fúria Primitiva. É por mim, mas é também por aqueles todos que sentem dores parecidas com as minhas. E isso foi assim, me pegou muito isso, sabe? Porque ele é acolhido por uma comunidade assim completamente imprevisível, sabe? É muito lindo ver, apesar de toda a violência que está ali naquele contexto, mas é algo que é muito bonito ver a construção, a interação dele e, sabe, uma pessoa sozinha de repente descobrir que pode ter uma família, sabe, que o acolhe, que o ama, que cuida. Isso é muito, muito fenomenal. Eu tive uma Tu discussão... acha que isso é uma tendência? Não, como eu te disse, o Jordan Peele tá envolvido nesse filme, né? As jornadas coletivas são de pessoas que vivem que saem dessas comunidades, que têm essas preocupações. A jornada do herói, estruturalmente, assim como discute os narratologistas, ela é uma jornada individual. Ela precisa de que um cara passe pelos 12 estágios para que você sinta o sofrimento dele e a transformação disso. Então, mas os narratologistas já estudam, tipo Vogler, que escreveu a Jornada do Escritor, um livro que discute muito a jornada do herói para cinema. Ele já tinha falado na segunda edição sobre como você precisa quebrar essa jornada de um único personagem para você conseguir adicionar a cultura de outros povos. Porque o que é ser herói, sabe? A gente está falando que é ser super-herói a partir do contexto dos Estados Unidos. Mas o que é ser um herói belenense? O que é ser um herói no Carnaval do Rio de Janeiro, sabe? Tem outras formas, outros sabores, outras discussões sobre o que é ser um herói nesse contexto. O que é ser um herói para um povo nativo no meio da Amazônia. Você vai ter outras ideias e outras culturas e outras discussões sobre isso. O que é ser herói para uma mulher? Eu lembro que, tipo, quando a gente surgiu aquela série da Jessica Jones, ela foi a primeira super-heroína que você realmente vê uma jornada feminina nessa personagem que estava na Netflix, dos Defensores. Porque a maior parte dos outros personagens mulheres são, na verdade, homens emocionalmente homens que saem na porrada em todo mundo. Tá ligado? E como que o homem resolve qualquer coisa, como que o super-herói resolve qualquer coisa, saindo na porrada. A Jessica Jones, ela tava vindo de uma realidade onde ela passou por um trauma de um abuso emocional, que é uma jornada realmente feminina. E quando você tá numa questão de um abuso emocional, você não pode simplesmente sair dando porrada porque as suas emoções estão instáveis, estão impedindo você de acessar os seus superpoderes. Isso é muita realidade que as mulheres passam no dia a dia, no relacionamento, no trabalho, no silenciamento, que às vezes elas são pessoas extremamente fortes, mas impedidas pelas suas próprias emoções devido a traumas, devido a relacionamentos tóxicos e tudo mais. Esse pensamento dessa jornada emocional só pode ser colocado por uma pessoa sensível, por novos autores que estão chegando e falando, cara, é isso que eu preciso fazer porque é isso que eu vivi, é isso que eu percebi. Então as jornadas coletivas e outras formas de questionar as jornadas do herói estão vindo exatamente dessas pessoas. Jordan Peele revolucionou o horror simplesmente imaginando pessoas negras dentro dos contextos de terror, tá ligado? Tá vendo um tomate verde assassino correndo atrás de você na cidade. Mas às vezes, para uma pessoa negra lá nos Estados Unidos da década de 60, o pior era o policial que estava ligado a Ku Klux Klan e poderia matar ele do nada, tá ligado? Então só essa mudança de perspectiva filme de terror essa vida, né? Já é um filme de terror, exatamente isso. Então, o que é o horror, o que é ser herói para as comunidades, para os povos diferentes? Quando você tem essas pessoas adicionando essas conversas, você muda toda a estrutura de contar essa história. E é por isso que eu acho que é uma tendência mundial a gente olhar para essas outras formas de narrar. A Ásia, a China, a Coreia, tem outras questões ali que, por exemplo, o pensamento ocidental ele é pautado em narrativas cristãs. Nas narrativas cristãs, só aquela narrativa que divide o mundo entre
o céu, o inferno, corpo e alma, só duas cosmovisões, geralmente ou você está em pecado, ou você está em santidade e tudo mais, e que não existe, por exemplo, a redenção do mal. Lúcifer nunca vai se redimir, ele está no inferno e acabou para a vida dele. Mas quando você pega para uma cosmovisão asiática, como a lenda de Aang, como até Tokusatsu e tudo mais, existe redenção. Você lembra que o Power Ranger verde era inimigo e virou líder depois como Ranger branco. Você vê que a lenda de Aang não questiona se o tempo todo o mal que as pessoas fizeram, mas ele tenta consertar as pessoas e inclusive trazer o Zuko, que é da tribo do fogo, para perto dele também. Então assim, ou seja, existem outras estruturas que estão começando a chegar em Hollywood, e não só chegar em Hollywood, mas chegar no mainstream, e as pessoas estão falando, putz, isso é legal, isso é diferente, isso é diferente do que eu vi antes, porque talvez essas histórias, essas estruturas que já foram repetidas e repetidas pela DC, pela Marvel, por Hollywood, estão cansando. E aí você começa a ver uns espaços, você começa a ver filmes indianos sendo indicados ao Oscar, filmes coreanos ganhando Oscar, mesmo com pouco orçamento, como Godzilla -1, que tinha menos orçamento e ganhou o Oscar de efeitos especiais, tá ligado? Você começa a ver por quê? Porque a história tá sendo enriquecida de uma outra maneira, sendo enriquecida culturalmente, e um bom roteiro também tem feito muita diferença. E eu acho que é muito legal essa percepção de ter histórias diferentes, contadas por perspectivas diferentes e enriquecendo toda a cultura pop. Pessoal, a gente está se aproximando do final. A Lei, de novo, foi uma honra enorme ter aqui com a gente, sabe? Eu queria que tu desse um último recado para a nossa audiência, para o pessoal. Eu só queria agradecer por esse espaço, dizer que foi um prazer imenso conhecer todos vocês, o Conecta, e a gente vai ter muitas coisas fazendo junto, porque é maravilhoso ver essa energia da cultura pop vivendo e produzindo coisas aqui no Norte, assim. E quem ainda não me segue, @savagfiction em todas as redes sociais, o Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, todas as redes eu tô com a mesma @. Acompanhe meus livros aí, é só pesquisar Alê Santos no Google, você vai encontrar toda a minha literatura. Eu tenho outras coisas que eu estou produzindo também, outras histórias, mas nas redes sociais vocês acabam me conhecendo e centralizando todas as questões. Foi um prazer estar com vocês, obrigadão mesmo. Obrigada a você. É isso, gente. Olha aí. Atração nacional aqui na nossa bancada. Pessoal, também queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Repetindo, procurem os livros do Alê. Vocês não vão se arrepender. Literatura fantástica, fantasia, afrofuturismo da melhor qualidade. Vamos sair dessa bolha, vamos consumir quem está produzindo aqui. Acostumem-se com o diferente, porque é isso aqui que é o nosso futuro. Obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Até a próxima. Compartilha, comenta. E feliz Dia da Toalha para todos. Feliz Dia da África. O que vem depois? Um cataclisma global? A revolução dos robôs? Ou a cura para todas as doenças?